Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade, que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas. O perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa, universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles a tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é a tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem, Solange, pode ler para nós? Dois, né? Gratidão. Olha quem está meditando com a gente. É, que bonitinho. Olha, tão pequeno, meu Deus do céu. Não é? Pretinho, Lindos! bonitinho. Ai, que fofura! Não, eu estou me estressando tanto com ele que ele não para. Vá para lá. Leva ele para lá. Pronto. Então vamos lá. Vamos Põe criar vidas maravilhosas. põe a página. É, página 19, texto 2. Pronto. Crie uma vida bela, uma sexualidade maravilhosa. Eu vim novamente para falar de maneira informal a respeito de sua vida e de como vive o seu dia a dia. Você se levanta pela manhã e não tem a menor ideia sobre o que o espera. Precipita-se em sua rotina, pronuncia frases e diz palavras sem refletir sobre o possível impacto que elas terão ao seu redor, sobre o que elas podem fazer aos que ouvem ou o que você pode estar preparando para si mesmo em seu futuro. Você acredita que controla a sua vida, porém, a verdade é que está agindo com insensatez e não se dá conta disso, mantendo-se totalmente ignorante do que está criando a cada minuto para si mesmo. Igualmente importante, você carrega uma carga emocional que, mesmo os acontecimentos ou experiências mais interessantes e excitantes, não consegue remover de seu coração e consciência. Onde quer que vá, esta carga emocional abaixa suas vibrações de consciência
e penetra em seu sistema nervoso e em suas células físicas, reduzindo a força vital e comprometendo o funcionamento delas, inclusive a eficiência de sua autorregeneração. Interessante esses, bom, todos os parágrafos, né? É, falando sobre você se levanta pela manhã e não tem a menor ideia sobre o que o espera. Realmente, acho que a maioria de nós passa por isso, né? Então, o que a gente faz é entregar o nosso dia para a consciência divina, para que ela faça o melhor, para que a gente possa fazer a vontade, né, do Pai e Mãe, da consciência divina, para que a gente possa estar em sintonia, estar de acordo. E hoje, felizmente, a gente já sabe que a melhor maneira da gente estar de acordo, né, com a vontade do Pai é expressar o amor, é ter o pensamento, o sentimento, as atitudes amorosas, né? Que é como o Pai trata toda a criação. Se a gente tratar os que estão à nossa volta, né, em casa ou na rua, e a nós mesmos, né, com esse amor, com essa amorosidade, o dia fica mais tranquilo e a gente fica mais cheio de gratidão, né? Vendo mais as maravilhas que acontecem à nossa volta. E ele diz: Você acredita que controla a sua vida, porém a verdade é que está agindo com insensatez e não se dá conta disso, mantendo-se totalmente ignorante do que está criando a cada minuto para si mesmo. Quando a gente tem o pensamento descontrolado ou controlado pelo ego, né? Pensamentos egoístas, pensamentos de eu quero para mim, para minha família, para minha casa, né? Ou para o meu bairro, para minha cidade, para o meu país, são pensamentos egóicos, né? Quando, na verdade, a gente não deve esquecer que todos somos um. Todos somos feitos de barro, da mesma poça de barro. Cada um tem um formato diferente, mas somos todos iguais, né? E aí a gente precisa realmente ter essa consciência para que a gente possa ter essa saúde física, mental e espiritual. Quando ele fala, né, em suas células físicas, reduzindo a força vital e comprometendo o funcionamento delas, inclusive a eficiência da sua autorregeneração. Quando a gente não está de acordo com esse amor, isso acontece. Fala, Celina. É bem aquela questão, a gente entender bem que quando a gente tem um sentimento negativo, de raiva e coisas, ou de impaciência, a gente está gerando uma energia de uma densidade bastante baixa e ela fica em nosso campo de energia e aos poucos ela vai penetrando em nosso organismo. Então, é aquela questão, a elevação da nossa consciência, que implica no aumento da uma elevação da nossa frequência, você vai diluindo essa energia de baixa frequência que vai fazendo com que suas células consigam, é como se você estivesse tentando caminhar numa estrada cheia de lama. Então, você tem que fazer um esforço maior para superar aquele obstáculo que você mesmo causou por conta das suas discrepâncias emocionais. Então, é isso que ele fala. Então, Hum. nesse estado em que nosso organismo, num estado extremo de burnout, que é um nível de cansaço extremo causado por uma liberação excessiva do cortisol e que é proveniente de uma carga de estresse de que a gente se permite
ao englobar um monte de atividades assim que vão consumindo a nossa energia. Então, não há como a gente viver bem num estado de estresse bastante de frequência mesmo, né? Uhum. E cada órgão tem uma frequência também, como ele já falou, né, na carta anterior. É, quando a gente entra numa frequência vibratória negativa, que é correspondente aquele órgão vai adoecer, né? Então, por isso, pedra no rim, né, está relacionado a uma frequência de. Raiva. É, e toda vez que sente raiva, aquela energia fica acumulada naquele órgão, né? E se a gente não fizer essa limpeza do perdão, né, da aceitação, de Ho'oponopono, que seja, a gente não consegue limpar esse órgão. E o resultado é que vai acabar trazendo alguma coisa, uma dificuldade, né? Vamos dizer assim, para esse órgão, problemas de infecção urinária, alguma coisa relacionada ao aparelho, porque está naquela frequência. Não é uma coisa muito comum, né, da gente entender, não é uma matéria da medicina, né, que o médico fala, você está com isso por conta daquilo. Mas hoje muita gente já sabe, já experimenta isso, né? E o resultado acontece, né, de uma maneira fantástica quando a pessoa tem essa consciência e busca, né, se libertar disso. Então, vale a pena a gente cuidar dos nossos pensamentos, né? E não só para os outros, mas para nós também. Eu me pego ainda me xingando quando eu faço uma bobagem, uma besteira, um negócio qualquer. De vez em quando, mas você é burro, não, não é não. Não é não, deixa pra lá, deixa pra lá. Aconteceu, normal, natural, faz parte, vamos limpar e tudo bem. Ou só você. O mundo tava melhor, né? Acabava comigo e acabava com os problemas. Mas Mas a gente já toma consciência rapidinho que nós fizemos, né? é, Eu faço isso ainda, mas na hora já me vem, eu já cancelo, já penso outra coisa. Nós já temos consciência suficiente para É, perceber os para deslizes. perceber, né? pelo menos isso, né? A gente pode estar dormindo, mas não está no sono profundo mais, né? É Esse, bom. esse, esse detalhe aí me lembrou a palavra piloto automático, né? As pessoas estão no piloto automático, né? O sistema social, né? Ele vive no automático, né? É. O cara sai para trabalhar todo dia porque tem que trabalhar, né? Mesmo que ele não goste do trabalho, mesmo que ele não suporte aquele salário, mas ele tem que trabalhar. Ele vai no automático o tempo todo, né? E outras situações diversas, né? E aí eu lembrei que Cristo diz que nós temos aí uma carga, né, de anos, no meu caso aí, mais de 50 anos, né, nesse piloto automático. Então, o trabalho para você desprogramar esse piloto automático é o do dia a dia, né? Você vai trabalhar a sua consciência ali, né, até isso ir acontecendo gradativamente. O importante é assim, a gente já começou, né? Fala, Serena. Não, vou me aprofundar um pouco mais nessa questão sobre o sentido metafísico da doença, através daquela Mônica Medeiros, que ela é gastroenterologista, e aí ela desistiu de fazer cirurgias a partir de um exemplo gritante, e eu aprendi muito com esse exemplo que ela fala, que a mulher chegou para ela com uma úlcera, e essa úlcera, porque ela não. E ela foi falando assim, falando para ela perdoar, relevar, porque o marido foi com outra.
E aí ela não conseguia. E aí ela teve que fazer uma cirurgia, porque a úlcera era muito grande, e então pegou parte do estômago dela. E aí, depois de um tempo, isso num espaço de 2 anos, hein? Depois de um certo tempo, ela começou a ter pedras na vesícula. E aí, ela, como é uma sensitiva, uma médium muito de certo grau, ela identificou que as pedras eram decorrentes da mágoa que ela sentia daquele marido que abandonou ela. E aí ela teve que tirar a vesícula, e aí começou a aparecer pólipos no intestino dela, e assim, configurando um tipo de câncer bem agressivo. Então ela continuava com aquele padrão de mágoa, de raiva, e aí começou a ter pedras no rim. Ao mesmo tempo, tinha essa questão do intestino, de um carcinoma no intestino, e assim, ela não conseguia abandonar aquela emoção contra o marido. Então, ela teve que, assim, ela acabou desistindo de ser cirurgiã gástrica, porque ela foi eliminando pedaços, não só do estômago, os rins, a vesícula, e foi cortando partes do intestino onde estava instalado pólipos, Hum. e eles eram malignos. E no final das contas, depois de 2 anos, ela estava junto com essa paciente, e aí ela falou assim: Eu estou tão feliz dentro, assim, porque ele voltou para mim depois. E aí ela morreu. Foi assim, para ela foi assim, dramaticamente. E ela percebeu que não adiantava tirar pedaços da pessoa e para ficar, né? Uhum. Ah, então, aquele aspecto metafísico das doenças, assim, ela realmente não conseguiu superar, assim, emocionalmente, ela falou assim, a medicina como tá, não vai curar ninguém, só vai tirar pedaços. E E aí ela pode falar. o que você está falando coincide muito com o que o Cristo fala nas cartas, né? Eu procedi à cura, mas se a pessoa continuasse com um padrão mental, né, que a tornou doente, a doença iria voltar. Então é isso, não adianta a gente, né, curar a pessoa, tirar pedaço dela. Se o padrão mental continua lá, vai criar pedra em outro lugar, porque o padrão mental dela é de criar pedra, né? De enrijecer a coisa, sei lá, não sei exatamente como funciona, mas, né? A frequência mental que ela usava com relação ao marido, ex-marido, ia criar pedra no olho dela. Podia arrancar tudo quanto era lugar, mas ia nascer pedra, né? Sim, mas é isso. Então, a medicina do futuro, ela envolve necessariamente que os médicos sejam treinados a trabalhar, entender que existe todo um universo de energia sutil, não observável diretamente, mas que tem a ver com todos os problemas do nosso organismo, né? E isso é bastante importante para aqueles que se dedicam a tratar as pessoas com terapias alternativas. É mudar aquela energia que ela constantemente está produzindo no organismo dela e que geram pólipos, divertículos, pedras nos rins, pedra em todo o sistema geniturinário.
É. E tem também, Roberto, aqui na carta 7, na página 262, ele fala daquela questão da hipnose, né? Que os tratamentos Uhum. poderão ser também através da hipnose e a ciência, como é que diz? Fabricarão, né? Serão inventados equipamentos que, que farão uma investigação eletrônica através das frequências vibratórias nas diversas partes do corpo. E esse processo de investigação detectará o problema, qual é o órgão que está defeituoso, né? Ou com vida deficitária, né? É. Poderá ser localizado, exaurida energia, assim como a causa mental e emocional. Então, vai ser um trabalho realmente focado nas vibrações, né? Que é o problema que nós enfrentamos, né? Estamos Uhum. descobrindo aqui, né? Então, os psiquiatras não mais investigarão as experiências passadas, sondando, classificando e fazendo afirmações sobre as possíveis origens e causas dos transtornos mentais, emocionais, físicos. A verdade sobre o estado espiritual do homem interior será claramente revelada e constituirá a base segura para a necessidade de instrução espiritual e meditativa e para o trabalho mental a ser feito nessa pessoa e recuperar o estado normal. E é, sim, teoricamente simples, mas depende muito dessa ajuda do próprio paciente, né? Então Sim, você vê que esse trabalho que está sendo iniciado agora, né, que é uma assim, esse trabalho desses terapeutas, né, holísticos, né, não tem muito valor comercial, né, vamos chamar assim, porque as pessoas ainda estão muito presas à medicina remediativa, né? Elas querem o remédio imediato. Então, mas esse pessoal, eu acredito que esse pessoal que hoje está passando por esse processo de estudo, né, holístico, né, dessas técnicas holísticas, provavelmente eles evoluirão, né, a ponto de entrarem nessa turma aí. É, Eu só que o percebo paciente isso. precisa ter esse conhecimento, né? Mas a indústria farmacêutica não quer divulgar isso, É, né? Porque a indústria farmacêutica quer vender o remédio. E se o exato. remédio ataca o estômago, aí vende um outro remédio também para ajudar a não fazer mal para o estômago, mas que vai fazer mal para uma outra coisa, né? Porque eles só querem vender, é só o lucro. É. Mas um dia vai melhorar. Vai. Seguimos? Né, Solange? Um dia melhora. Quando você enfrenta alguma oposição, o seu ego humano se levanta ouriçado em autodefesa. O trabalho do ego, como guardião de sua individualidade, é o de assegurar a sua sobrevivência. Logo, sai em sua defesa, pois sente que qualquer forma de oposição é intolerável e que não deve suportar. Consequentemente, você percebe que sua mente e emoções ficam agitadas, ressentidas e inflamadas e querem devolver a ofensa, desfazer a oposição, justificadamente ou não. Isso é algo que as pessoas devem entender a respeito do ego. Ele não tem discernimento, objetividade ou sentido espontâneo de justiça. Ó, E a gente precisa refletir bem sobre o nosso ego, né? Porque se deixar ele solto, é um filhote de cachorro, né? ele não tem discernimento, hein? Não tem. Isso aí reforça lá na carta 8, né, quando ele diz que o impulso egóico ele não tem consciência da realidade do ser, É, nem dele e nem do indivíduo, né, que é a consciência da alma. Ele não tem é conhecimento um disso. animal mesmo. É, Só o instinto de preservação, de satisfação, né? De felicidade, vamos dizer assim. E é uma coisa imediatista, né? É para agora, para já. Ah, vai ser bom, tal, eu nem penso, né? É igual o homem casado, quando a menina bonitinha dá bola para ele, não pensa.
vai lá, sai, trai a esposa, depois eu vejo. Aí depois, né, aguenta as consequências. Mas esse é o ego, né? Age por impulso, impulso egoísta. Essa é a nossa grande verdade. Por isso a gente precisa transcender esse ego e, ao mesmo tempo, a gente precisa ter essa compreensão, ter esse ouvido, né, para a gente poder ouvir a nossa essência, a nossa alma, a nossa intuição, ou ouvir a psique, né? Não importa o nome, mas a gente precisa ter essa lucidez, essa claridade, esse bom senso, né, para E não ele, fazer e bobagem. ele, e ele é, e você tem que entender isso duas vezes. Primeiro em você e segundo no outro. Então, Lembra aquela questão do relacionamento lá, dos conflitos? Que é, você tem que ler o outro e ver que ele está agindo egoicamente e você tem que ou seja, você tem que controlar o seu para não aferir o outro. é mais ou menos como dirigir, né? Meu pai sempre dizia, você não pode É, dirigir só para exato. você. Você Direção tem que estar com o defensiva. olho e não só no carro da frente, né? Através do vidro você enxerga o outro, porque talvez o da frente não veja, mas você tem que ver se o outro lá da frente está freando. Então, assim, a gente tem que ter essa atenção redobrada o tempo todo, né? Para tudo. Já é difícil o próprio ego, né? Ainda tem que policiar para né? Para não. Rapaz, é coisa louca isso aí. Imagina aquela menina bonitinha lá de 25 anos. Ah, Rodriguinho, vamos lá em casa tomar um chá, Rodriguinho. E aí? É, Olha, eu até posso tomar o chá, mas Olha eu não só. caio em outras. Mas eu não caio em outras lábias, não, porque eu não tô. Não faz minha praia, menina novinha, não. Ah, e se for uma Tô coroa, muito. então? Ô, Eu tô. Rodrigão. Não, eu tô maduro para mulher madura, né? Mas para menina nova, quero não, meu filho. É problema duplo. é só dor de cabeça, né? E eu penso também muito na minha filha, né, cara? Meus filhos, assim. É. Minha filha tem 21 anos, né? 22. Meu filho já tem 28. Então, qualquer coisa relacionada a essa idade, né? Passa longe da minha cabeça. Nem. Já fica mais esperto, né? Ah, Oi, Então, o Walter. nosso Ótima noite. ego, Seja bem-vindo. o Fala, ego, Sérgio. ele é o que é. Ele não muda. É, É a não, gente que tem que controlar ele, porque ele vai ser sempre isso. Mesmo a pessoa Isso, evoluindo, ele continua o que ele é. Porque eu sim, já ouvi ego espiritualizado, já ouvi falarem, é o ego mais educado. Não, não, não é isso. é porque assim, o ego, ele foi feito dessa forma. Não tem negócio de espiritual nem Não material. existe isso, um Não ego existe isso. espiritualizado, não existe nada disso, né? Ele Ele é tem o que a ele é. mesma, ele tem a mesma característica do impulso, do impulso magnético lá, da característica do impulso feminino, que é atração-repulsão, né? Atração-ligação, e ele é repulsão, ligação-repulsão, né? Ele tem a mesma característica. Ele é que dá a forma para os que o pensamento constrói, né? Que é o pensamento é a atividade. Então, masculino, atividade, feminino, é, é ligação, rejeição. propósito. Propósito, né? Que é Propósito. ligação, rejeição. A mente, o pensamento é a atividade, a energia da atividade, e o ego, ligação, rejeição, que faz essa questão. Então, é tudo micro do macro, é aquilo que eu estou falando para vocês, que eu estou estudando exatamente isso. A questão da relação entre o micro e o macro, porque tudo é perfeito, tudo é perfeito. Mãe, vou levar pipoinho e vou levar Lipe para tomar vacina, irmão. Por isso, Vice, natural. vice. Vamos lá. Vamos. Vamos, bora. Quando você é controlado pelos impulsos do ego,
As vibrações de consciência que estão sendo emitidas são tão desequilibradas e desprovidas de bom senso que afetam desfavoravelmente as pessoas à sua volta e criam projetos de consciência desarmônicos, que começam a afetar as suas experiências, atividades e situações futuras. Vocês É de dar. observaram isso? Vocês já observaram que ele faz uma distinção entre ego e impulso egóico? Já observaram isso? São coisas distintas, né? O ego, ele tem uma característica e uma função específica na individualidade. Ele é responsável pela sobrevivência, a busca da sobrevivência e proteção do indivíduo, da personalidade. É, Agora, o impulso do ego é que causa os problemas, o porque impulso egoísta. o impulso está relacionado à atividade, né? Você quer fazer, entendeu? Na carta 7 lá, quando ele explica, lembra daquela história? Você está no aeroporto, comprou a passagem, você chega, não tem nada, e você vai reagir a isso? Como você reage a isso? Isso é o impulso, que é da consciência universal. Isso é natural e é salutar. O impulso é que faz os animais, a planta voltar-se para o sol. O impulso é que faz o macaco subir na árvore. O impulso é que faz o homem sair para trabalhar. O impulso é maravilhoso, natural e perfeito. Agora, como você direciona o impulso é que está o problema. Se o impulso for egoísta, e vai causar problema que ele está explicando aqui, né? Quando você é controlado pelos impulsos do ego, Tá? porque o ego em si ele não vai se tornar espiritualizado, não é isso. É que quando a gente, quanto mais se espiritualiza, menos o ego precisa agir. Tá. Porque quando o ego vai agir, ele quer agir para te defender, por exemplo. Quando a gente já está num grau mais elevado espiritual, a gente já não precisa mais que o ego haja por nós. A gente simplesmente aceita a ofensa, né? A pessoa está lá falando, xingando, esbravejando, e a gente pode ficar passivo, tranquilo, porque a nossa espiritualidade está elevada e o que a pessoa está tentando jogar ali é uma frequência baixa que já não combina mais com a nossa. Já não vai ressoar com a nossa frequência. Então, a pessoa pode falar, pode gritar, pode, né, o que ela quiser e não afeta mais. Em não afetando, o ego não precisa se manifestar. Não tem a necessidade de que o ego venha nos proteger, né? A gente já não se sente mais ameaçado, né? Seu microfone está fechado, Rodrigues. Mas tem o lado, Roberto, positivo do ego, né? Por exemplo, o ego é responsável pela proteção. Então, assim, você se colocar em risco é, é um problema, não é? Então, quem é que faz essa proteção de livrar você do risco? É o ego. Como também ele é que impulsiona você às suas necessidades, né? Ao que você deseja. No sentido honesto, né? Da função egóica, é essa. Tá certo. Ele foi feito para isso. Ajudar você a sobreviver, né? E dar proteção. Do modo honesto, tá certíssimo. O problema é quando ele não se importa com o outro indivíduo. Ele atropela, pisa, porque ele quer. Esse é o problema do impulso egóico. Se ele vai pisar no indivíduo para se beneficiar, isso é um impulso egóico. Se ele, se ele precisa levar vantagem no trabalho, se ele precisa prejudicar um funcionário, né, para ele se promover, isso é um impulso egóico ruim, né? Uhum. Agora, o cara tá lá, precisa de ajuda, tá com a família lá, a casa desabou e tal. O ego se impulsiona você a fazer, lógico, junto com a consciência, né? E a alma, né? Ele vai lá, não, eu vou
faz uma cotinha lá e ajuda as pessoas para tirar um dinheiro e ajudar uma pessoa. Isso é um impulso egóico também que faz isso. Então tem um lado Sim. bom e ruim. O problema é quando ele ofende o ser e o ser divino que está do outro lado, né? Porque os dois Então, são impulsos, né? Então, seria mais ou menos assim: o meu sentimento como humano funciona como gatilho para o ego chegar e extrapolar, né? Por exemplo, se alguém me faz alguma coisa, se eu não ligo, eu não aciono o ego, né? Agora, se eu, me sinto ofendida, aí eu já aciono o ego e o ego já vai vir na autodefesa, seria mais ou menos isso? vamos lá. O Você vai ego, quem vai se atravessar, sentir ofendido? Oi? O ego é quem se sente ofendido. Mas não somos nós quando não olhamos a situação com um olhar amoroso? Então, mas é para olhar com olhar amoroso, não é o ego que olha. Não, então, por isso mesmo que eu acho que agora me veio assim, para entender. É, É, que o meu sentimento em relação a uma situação vai acionar ou então ou não o meu ego. entendi. Se eu É, reagir amorosamente, o meu ego fica lá na boa, né? Mas se eu já me sinto ofendida, alguma coisa, é um sentimento, né, de mágoa, aí o ego já vem na autodefesa, seria isso? de uma certa forma, sim, mas ele, que nem nessa frase, ele diz: quando você é controlado pelos impulsos do ego. Então, é ele que controla. Então, quando você Não é sou. controlado pelo impulso do ego, você já vai reagir quando alguém te ofender. O ego mesmo vai já dar um jeito de retrucar, de desdizer a coisa, porque ele é desprovido de bom senso. por exemplo, você vai atravessar uma avenida extremamente movimentada. Se você chega na avenida e atravessa de uma vez, você pode ser atropelada, certo? Por que que você olha para os lados? Porque o impulso é um impulso que faz você fazer isso, para sobrevivência, proteção. Uhum. É o ego. Agora, se você chegar numa ponte e pular, uma ponte bem alta, pular sem paraquedas, sem nada, você vai morrer. Quem foi que te impulsionou? O ego. Porque o ego, o suicídio, ele é uma atitude extremamente egóica. O suicídio é uma atitude egóica, entendeu? Apesar de ofender o indivíduo, né? É contra o indivíduo, mas ele é tão egoísta que ele pula, Ele quer entendeu? ofender o outro com essa atitude. É, Então, por isso, assim, tem alpinista. Você é alpinista, você sabe que se você cair lá de cima da montanha, já era. é. Mas tem esse impulso egóico, né? Da adrenalina, do prazer, da A sensação, fama, do a medo, fama. fama. Tudo isso também é esse mesmo impulso, desse mesmo ego, querendo levar isso. Não estou falando que o alpinista é egoísta, não é isso. Mas qualquer coisa um pouco mais radical, um carro de corrida, ou mesmo a gente pega o carro e resolve acelerar onde não deve, né? Essa adrenalina ainda é o impulso egoísta. Agora, quando a gente não está mais controlado por esse impulso egoísta, quem está controlando é a nossa alma, o nosso bom senso, é o nosso amor, é a nossa delicadeza, porque eu posso até correr e de carro, né? E bater. Mas eu posso bater e me machucar sozinho, eu posso bater e bater em outro carro, machucar outras pessoas. Então eu não vou fazer isso, porque o impulso, né, do ego, ele, como ele diz aqui, ele é desequilibrado, né? É, as vibrações de consciência que estão sendo emitidas são tão desequilibradas e desprovidas de bom senso que afetam desfavoravelmente as pessoas à sua volta. Então, quem bebe até ficar bêbado e pega o carro é o ego. A essência tá ali adormecida, ela não pode falar nada, mesmo que
né? A psique fala, não, não vai dirigir que você está bêbado. O ego insiste em dizer que não está bêbado, que tá bom para dirigir, não, tá tudo bem, eu posso. Vem um outro ego e diz para ele assim: olha, não dirija não, você tá bêbado. Aí o ego dele diz: não, eu posso dirigir. É o ego falando com o ego. É limpando o melado com o melado. Fala, Bonfim. É o ego humano e o ego divino, né? O ego É. humano, ele mais é essa parte egóica. Quando a gente desprovido do nosso ego, a gente vai ter o impulso divino, né? Então não vai ter o impulso do ego. E assim, a gente é quem vai escolher para quem que a gente quer dar ouvidos. Se a gente não tem mais egoísmo, a gente não vai mais impulsionar egoicamente, né? Exatamente. Mais impulso divino. Você pode até beber para ficar de fogo, mas aí você deixa o carro lá e pega um Uber para voltar para casa. Mas se tiver com a Exatamente. consciência mesmo elevada, não vai nem beber para ficar de fogo. Pode beber para fazer companhia lá com o pessoal, tomar uma cerveja, coisa e tal, mas não para ficar de fogo. Não tem motivo Sim, para perder a consciência, porque ficar de fogo é, é ficar inconsciente, né? sim, Então, assim, é grau de. É a frequência que a gente vai estar vibrando da coisa. Da mesma forma que ele fala que os impulsos egóicos, as vibrações de consciência estão sendo emitidas, são tão desequilibradas e desprovidas de bom senso. E é a mesma frequência da mesma consciência. Só que a gente vai emitir frequência, vai emitir vibração numa frequência baixa ou vai emitir vibração numa frequência elevada. É isso que faz essa distinção. E assim, é. não é o Quando eu ego. tiver Oi? Quando eu tiver não tiver mais ego, vai ser impulso divino, né? Quando Exato. eu desprover de todo mundo, né? É só impulso divino, é o impulso da alma, né? O ego Tá? vai estar junto, como o próprio Cristo, né? O Jesus se É, o iluminou, impulso, se tornou Cristo. O ego estava lá, sim, mas o ego já não era quem agia. E quando o ego agiu, é, agiu naquele impulso egoísta, secou a figueira e depois foi brigar lá com os agiotas no templo. exatamente. Na Bíblia tem um texto, eu não sei se esse texto faz parte das falas, né, de Jesus, as falas reais, né? Ele Hum, não cita isso na carta aqui, mas ele fala que a maioria das coisas do Novo Testamento foram corrompidas, né, para se adaptar ao judaísmo. Mas tem um texto que Jesus diz assim, que é a história dos dois senhores. Não sei se vocês já ouviram falar, que é você não pode servir a dois senhores. Vocês já ouviram falar nisso na Bíblia? já. Pois é. Então, os dois senhores, eu entendo que é o ego ou a consciência divina, né, que é a alma. Ou você serve a um ou você serve o outro. Entendeu? Não Então, devemos. o que você alimentar mais, né, é o que vai governar você. Exatamente. É o que a gente vai fortalecer, né? Falecer. Então, a gente passou a vida toda alimentando o senhor ego. A vida toda. E assim, Agora vai ter que fazer ele passar fome e alimentar o outro, né? Que agora é a consciência divina. e esse alimentar o ego é o que ele fala lá na carta 2 quando ele fala do bebê que, né, nasce em pura luz, mas que ele é envolvido nas correntes e ataduras. E ali vai minando, né, cegando aquela luz que ele tem. E por conta de próprias pessoas da família que também são egóicas, naturalmente egóicas, né? O pai e a mãe da gente só quer o bem da gente. E muitas vezes querer o bem da gente é proteger de, não vai brincar com aquele amiguinho porque ele é filho do zelador. Eu só quero o melhor para você. Como se ser filho do zelador não fosse uma coisa boa, né? Ou porque o racismo, né? Não vai brincar com ele porque ele é pretinho.
Não vai brincar com ele porque a mãe dele é desquitada, separada, né? Seja lá qual for o motivo que exista um tipo de racismo para educar uma criança, isso é péssimo. Isso é o ego educando o ego, né? De forma egoísta. E essa separação, essa distinção, não existe, essa individualidade não existe. Mas, como essa é a função do ego, né, manter a nossa individualidade, ele acredita que é assim que ele se protege. É assim que ele consegue o bem, chegando primeiro, estando na frente, estando sozinho. Ele não pensa no coletivo, só pensa no indivíduo. A primeira corrupção e a primeira corrupção que o indivíduo sofre na sociedade é quando ele chega na escola, né? Aí os professores vão dizer assim, olha, você tem que ser o melhor para você passar, você tem que ser, né? Você tem que estudar, você tem que ser o melhor. Aí vai esse melhor, 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 ou seja, melhor em relação ao quê? Em relação aos outros. Só Uhum. vai ser melhor em relação aos outros, né? Aí pronto, começa a bagunçar o negócio. A competitividade, né? Em vez de É, criar a escola com o companheirismo, né? Com a participação, com a divisão dos bens, né? É sempre querer mais. A gente é educado e treinado para ser o melhor, para ser o mais rápido, para ser o primeiro, para ser o que desponta e os outros ficam para trás, né? E aí a gente acaba esquecendo, ou as pessoas não sabem, que a alegria de um não é grande o suficiente pela tristeza de todos os outros. E quando cria essa competição para ver quem chega primeiro, só um vai chegar primeiro. Quem chegou em segundo já é perdedor. Quem chegou em último também. Só ganha um, só quem chegou em primeiro. por Agora, a isso que o esporte, tristeza, a raiva, o rancor, né, de todos os outros vai minar a alegria daquele que chegou em primeiro. Fala. é por isso que o esporte é uma atividade egoísta. É, separatista. Quem é corintiano fica de um lado, quem é palmeirense fica do outro, quem é santista, quem é, né? Essa separação e a não aceitação. Tem mais isso. Não é uma competição que depois todo mundo ajunta tudo e todo mundo ganha. É uma separação onde só um vai ganhar, só um vai ser campeão. Todos os outros vão ser perdedores. E aí a humanidade precisa aprender essa coisa colaborativa e não competitiva. Eu sempre gostei daquele exemplo do jogo de tênis e o jogo do frescobol, aquele tênis de praia, né? Ah, No tênis de praia, a gente faz de tudo para a bolinha não cair. E para a bolinha não cair, a gente bate para que o outro rebata, né? E no verdade. jogo de tênis, a gente marca a ponta até quando o outro erra. E a Para bola você tem que ser, cair. é, para ganhar um set no jogo de tênis, então, às vezes você não precisa fazer nada. O outro errou 3 vezes, É. o set é seu. Então, assim, a humanidade precisa entender isso, aprender isso para parar de ter guerra. O mundo, a terra, é de todo mundo. O Brasil poderia ser realmente o celeiro do mundo? Sim. O Brasil é o país que vai alimentar as pessoas, né? Com planta, com fruta, com gado, que seja, sei lá. E aí tem um outro país que ele é muito rico em minério. Então tá bom, ele vai alimentar o mundo desse minério que é necessário para construir computador, telefone, carro, sei lá, bateria. Mas tem que ser uma coletividade, a gente tinha que ser um formigueiro e não tribos, né? Brigando, discutindo, esse país é meu, você não entra, você não faz. Deveria ser, foi feito, né? Para ser para todo mundo. Mas o homem, como o próprio Cristo fala, é o único que pode sair dessa faixa de proteção, né? Por conta de permitir que o ego tenha esses impulsos, né? Com falta de bom senso, desprovido de bom senso e desequilibrado.
A guerra ela está tão normatizada, né, na sociedade, e as guerras de verdade não sensibilizam mais ninguém, né? Não, Ninguém se sensibiliza mais. Por quê? Porque é guerra na escola, é guerra em casa, é guerra no trabalho, é guerra no esporte, né? É guerra nas Olimpíadas, nos campeonatos de futebol. é, É guerra para todo lado. É guerra nas facções, né? Nas É favelas. guerra nos joguinhos de É, videogame, é só guerra. exato. é, Tudo isso tem um princípio, né? Princípio egóico. Tudo isso é egóico. exatamente. E é quando ele fala sobre esses empresários, né, do entretenimento, da, do sexo, da televisão, do teatro, do cinema, é isso. É, eles vendem essa coisa, né? E o ser humano tem esses dois lados. E quando a gente se deixa levar pelo impulso egóico, a gente compra e consome isso que eles estão vendendo. Orai e vigiai. A Continuamos? educação também das crianças, Sim, educação educação. também das crianças, o pai fala assim, se você apanhar na escola, você vai apanhar aqui em casa, quer dizer, está incentivando a briga, né? Quer É, dizer, já está incentivando o impulso, né, egóico, né? É. exatamente. São as correntes e amarras. É, E aí a criança cresce achando que não, então eu tenho que bater, porque aí meu pai vai ficar feliz. E Então, aquela que não bate? Aquela que não bate porque tem medo, é tímida, é retraída, né? covarde, Porque apanha do covarde, pai em casa. E aí, né? né? é parte disso. Cresce traumatizada e vai sei lá o quê, né? E a sociedade se Aham, torna traumatizada, né? Porque quando um humano está traumatizado, a sociedade, a humanidade está um pouco mais traumatizada. Quando tem um humano feliz, né, emocionalmente bem, estável, tranquilo, a humanidade também está tranquila, está mais harmoniosa. sim. Cabe a cada um de nós, né? Maria Fernanda, que bicho é isso aí no punho da rede aí, ó? Que bicho é isso aí que tu tem aí? Então, vem. Abre o microfone, Maria Fernanda. Maria Fernanda, que bicho é esse aí na rede contigo? É um gato. Olha ele aqui, ó. Vem Maria cá. Fernanda tá cheia dos bichos Um hoje, né? gatão preto. Hoje tá bem, né? De rede. É, Quer é fazer para quem inveja, pode, né? quer Para fazer quem inveja do pode, não é para cearense, quem né? quer. Fazer inveja do cearense, né? É, isso aí. Tô aqui escutando vocês e balançando e mexendo com ele, com o gato. Um gato lindo de olho verde. Preto, todo preto. Dá Show. para ver aí? Não, não dá Não, eu para. tava vendo o punho da rede em cima da sua cabeça e não embaixo. É pegadinha. Vamos lá, Solange. Vamos. É de vital importância para o seu bem-estar atual e vida futura que desperte para o fato de que você não é uma vítima das circunstâncias de sua vida, mas o criador delas. Por exemplo, quando você cria uma discussão com os colegas de trabalho ou com o chefe durante o dia, durante o dia. Ao chegar em casa depois do trabalho e encontrar seus entes queridos, você ainda pode estar sob o controle de seu ego ressentido. Neste caso, não agirá a partir da tranquilidade de sua verdade ou de qualquer valor espiritual que possua, pois estes estarão distorcidos pelas emoções descontroladas que criou para você mesmo durante o dia no trabalho. Da mesma forma, pela manhã, você pode sair de casa,
que deveria ser um lugar onde seu espírito se renova e seu coração se eleva pelo amor. Inquieto pelas interações mal-humoradas com sua companheira ou companheiro. Você vê, isso é importante, gente. É importante o marido chegar em casa, né, num lar onde a esposa realmente é a dona de casa, né? A importância da mulher, do feminino, né, na vida do homem. Hoje eu vi um videozinho também no Instagram de uma médica lá falando, uma terapeuta, né, falando que a grande maioria das mulheres reclama que o marido, né, falta em alguma coisa em casa. Não é o homem que ela gostaria que fosse. E o marido, a grande reclamação dos homens, né, quando ela atende com a terapia dela, a reclamação é que a mulher não os incentiva. E o Cristo fala isso aqui nas cartas. O homem precisa desse apoio e desse incentivo da mulher para que ele tenha ânimo de sair de casa e conquistar o mundo. Inclusive o sexual. Em toda forma, a mulher é a cola, a mulher é o apoio do homem. A mulher é quem incentiva o homem a fazer a coisa. Agora, se a mulher sai de casa, vai trabalhar, não fala nem tchau, o marido ainda está, sei lá, tomando banho, dormindo, seja o que for. Ele chega em casa, a mulher está cansada, pede pizza, ou esquenta a comida do freezer, do micro-ondas, não tem conversa, né? Às vezes o assunto é diferente, né? Um é médico, o outro é advogado, ou ele é mecânico e ela trabalha no hospital, não tem assunto, né? Não tem mais o amor, não tem mais a união. E essa falta de união, essa falta de amor, é que cria essa doença no casal, nos dois. Os dois estão insatisfeitos. E aí, como a mulher hoje trabalha, ganha o próprio dinheiro, não precisa mais do marido. Ou deixa ele embora, ou ela mesmo vai embora, não está nem aí. Marido que, né, se vire também. Então, assim, a gente está com uma sociedade descompensada ainda, né? Ele explica essa relação e os papéis, né? Muito claramente nas cartas, né? E O na homem, 4, o principalmente. homem, o homem ele é a atividade, o movimento, a força. Então ele sai para buscar o sustento da família. E a esposa, né, a figura feminina, ela deve fazer o lar harmonioso, né? Unir a família ao redor dela, né? Por isso que ela é amor, né? Por isso que ela é o amor, o papel do propósito. Ela é O a que acon- terra. e o que aconteceu foi justamente que corrompeu-se isso, né? Por falta de conhecimento das funções, né? Aí é a função mesmo divino, é a função divina na questão aí, né? Os papéis estão bem claros, né? Como isso foi corrompido, é, virou esse X-tudo aí que está aí hoje, né? Se a gente fizer uma analogia entre o arco e flecha, o homem e a mulher é o arco, É. que ela tensiona para a flecha ser disparada. Só que, assim, se a gente segura o arco com a mão fechada, ela só dispara a corda, né? Ela tensiona. Mas se você fizer do arco como um elástico de borracha, você põe na ponta do dedo e estica ele, você pode fazer isso com o arco. A hora que você solta a corda, o arco vai sair impulsionado. A mulher tem esse impulso e ela saiu hoje para esse impulso, saiu para a sociedade. Ela é motorista de ônibus, ela trabalha na construção civil, ela é médica, advogada, engenheira, arquiteta. Ela se impulsionou, né? E a culpa é do homem, viu? Viu, homens? A culpa é nossa. Então.
A Por gente causa. fez com que a mulher quisesse isso, É, essa emancipação. Se a gente tivesse tratado carinhosamente, a gente teria a mulher em casa ainda. Mas a maioria dos homens tratou a mulher como uma serviçal que tinha que tá. servir, né, a ele. O mundo é machista há mais de 5.000 anos e ainda não encontramos esse equilíbrio, né, entre o masculino e o feminino. Por isso ainda a sociedade está em guerra. Guerra no lar, né, como você falou, lá no escritório, né, as pessoas que trabalham na empresa. Essa competitividade ainda existe, porque começa no lar, começa em casa, né? E muitas mulheres abandonadas pelos maridos tiveram que trabalhar para cuidar dos filhos. É. Pois é, o homem, além, né, o fator básico mesmo foi o machismo, né? O machismo promoveu essa situação de escravidão, né, de submissão à mulher, e com o tempo ela foi relegada a segundo plano, ela resolveu se libertar. Então ela saiu para trabalhar, ou seja, ela passou a ocupar uma característica funcional que não é dela, que é a função de sair da atividade, do impulso da atividade, sair e trabalhar, sustentar. Então ela se corrompeu. Aí o homem, a sociedade ficou nessa bagunça, agora o homem não sabe mais o que fazer. Porque no lugar de ele fazer o papel dele, ele está fazendo o papel da mulher agora. Então o masculino está fazendo o papel do feminino e vice-versa. Então está tudo errado, né? Por Outro quê? desequilíbrio. Isso é uma violação a uma lei divina, é uma lei divina, né? Um princípio divino. Homem faz isso, mulher faz isso aqui. Tá tudo errado. Vai dar, não tinha como não dar errado isso aí, né? Mas dentro desse jogo cósmico, né, a gente veio de um lado, está pendendo para o outro, mas com a consciência, né, com esse salto quântico de consciência, a gente vai conseguir encontrar o caminho do meio e as coisas vão se acertar. Cristo disse que essa questão ela tem que ser agora administrada, né? E como que pode ser administrada? Ah, a mulher agora não pode mais trabalhar se conhecer a consciência? Não, ele não disse isso. Uhum. Ele diz assim: eu não vim trazer nem o deve e o não deve. Não é isso que eu vim trazer, né? Não quero que você imponha nada a você que você não queira. Eu vim trazer um equilíbrio, né? Então, agora os dois, né, na consciência, vão achar um equilíbrio no amor, né, do pai. Sim. Agora é se adaptar mesmo, né? Continuamos mais um pouco? Talvez você tenha discutido com ele, ela, por um motivo ou outro, e tenha tentado solucionar essa situação pelo sexo. Porém, apenas descobriu que, apesar do sexo ter dado a impressão de aproximá-los emocionalmente, isso realmente não o satisfez e não curou o ressentimento. Você deve entender que, quando pratica o sexo não protegido, não há troca somente de fluidos corporais, mas também de consciência. Esse protegido Não é camisinha, tá, irmãos? Isso aí é, é, influência de estados emocionais desequilibrados, né? é um O protegido. prejuízo aí é justamente isso aí, né? É a emoção, né? Não foi feito para fazer o sexo com raiva, né? Por exemplo, tá com raiva da mulher e vai fazer sexo com ela. É sexo não protegido, né? Então, proteção é consciência, é não fazer, né? O certo era não fazer, até que ele emocionalmente se equilibre de novo. Exato. A consciência de muitas pessoas está continuamente tão reativa e até hostil em relação à humanidade e à vida em geral, que isso não somente reduz a saúde física do indivíduo, como também afeta de maneira diversa o bem-estar físico e emocional do companheiro, companheira.
Se depois de uma briga inflamada você usa o sexo para buscar a reconciliação, nesse momento estará se impregnando com a consciência dos maus sentimentos de seu companheiro ou companheira. Assim, sem saber, você os leva junto com os seus para o trabalho. Estou. Impressionante como a gente não tem consciência disso, nunca teve, né? Não. Seus pais alguma vez pensaram, falaram sobre isso para vocês, né? Não deveriam fazer sexo, ensinaram vocês, ó, quando casar, né? Se tiver brigado com o marido, com a esposa. E se a gente fizer aí uma analogia, né, da passagem bíblica que diz que se você tiver brigado com o seu irmão, né, antes de ir pro altar, antes de ir para a igreja, você deve se reconciliar com ele. Se a gente trocar a palavra igreja pelo sexo, né, se trocar o irmão pelo companheiro ou companheira, então se você brigou com o companheiro, com a companheira, não vai procurar ele para sexo. Não vai orar junto com ele, porque não vai dar certo. Um dos dois vai estar com raiva ali. É interessante, né? E libertador. É. Conhecimento é libertador. Estou explicando a você exatamente como o seu mundo terreno, que você pensa ser sólido, realmente é energia de consciência moldada em formas de consciências negativas ou de consciências de amor e bom humor, que afetam a sua saúde e atuação na vida, para o bem ou para o mal. Seja qual for a classe de consciência que você está criando, deixa vestígios de sua energia em tudo o que encontra e usa durante o dia, incluindo seu carro, seu computador ou qualquer outra coisa. Isso também nunca ninguém ensinou para gente, né? Essa energia que é transmitida de nós para as coisas, né? Campos magnéticos. É. E às vezes a gente pode estar magnetizando uma coisa que a outra pessoa vai usar, né? Então a gente está deixando um rastro de energia negativo, onde outra pessoa vai passar por cima e vai se contaminar com aquilo, né? Com aquela energia negativa. A gente está espalhando isso para as pessoas e nem se dá conta, né? Acha que está tudo bem. É, o meu pensamento está só na minha cabeça e ninguém está ouvindo e ninguém tem nada a ver com isso. Não é assim. Pelo contrário, né? Se a gente pensar bem, se a gente pensar bem assim, para assim e pensa. Todo acidente, seja ele qual for, de qual natureza for, todo acidente é precedido, quer dizer, né? É precedido de um fator de campo magnético desequilibrado. Sim. Porque se tivesse equilibrado, não teria se acidentado. É. Se não tivesse Aqui uma a prova. ruptura em algum lugar, né? É. Pensar bem sobre isso é assim que realmente é assim que o Cristo está falando aqui, né? É, Todo acidente é precedido de uma disfunção de energia, né? é uma vibração de frequência baixa. Às vezes a gente chega irritado da rua em casa, vai acender a luz, a lâmpada queima. Aí você fala, puta, só faltava essa agora. Aí você vai lá ligar a máquina do café. Ah, meu Deus, isso não é possível. Você está Hoje cheio é o daquela dia. raiva, né? Você já está cheio de energia pesada, negativa, está reclamando com a máquina de café, com a lâmpada. Se foi você mesmo quem fez Já tudo prestou, isso. já prestou atenção que toda vez que se leva uma topada, geralmente depois acontece outra coisa? Pois é, mas desequilibra tudo, né? Depois da topada ainda tropeça e cai, né?
É, Ó, mas tem. eu só conheço uma pessoa que levou uma topada e não se desequilibrou. O cara comprou um sapato, ele era do interior, né? Pessoa bem simples. Ele foi convidado para um casamento, aí ele comprou um sapato novo. Naquela época se andava, né? No interior se andava, não tinha carro, bicicleta, essas coisas, era tudo na légua, na pisada. E aí ele pegou a estrada e falou assim: rapaz, eu não vou sujar meu sapato, não, eu vou levar aqui dentro da bolsa, quando chegar lá eu calço. E foi embora descalço. No meio do caminho, rapaz, distraído, ele levou uma topada, arrebentou com a cabeça do dedo. Aí ele olhou pro pé e falou assim: já pensou se eu tivesse com sapato? Estragado o sapato, né? Eu estrago o pé, não tem problema. Cada um. Obrigado, pai, obrigado, porque meu sapato tá inteiro. Ó, posso falar uma coisa também sobre topada. Tem um mês, mais ou menos, sabe? Eu tive uma reação comigo mesma, que eu fiquei assim, admirada comigo mesma. Eu Surpresa. estava andando, levei uma topada, dei aquele balanço de cair, mas não caí. Aí, né, o que que eu pensei? Incrível, eu falei assim, meu pai, gratidão por eu não ter caído. Que geralmente você vai reagir diferente, começa a xingar, começa a falar alguma coisa e não, eu consegui dominar, agradecer ao pai por eu não ter caído. Então fui diferente. Mas você sentiu o desejo assim de gritar? Senti, mas na Ah, hora eu tá. controlei. Não, mas eu na hora eu me controlei. Eu medi Entendi. ali naquele momento, aquele momento de xingar, de pá, não sei o quê. Não, pai, não vou fazer nada. Controlou. Vou agradecer por eu não ter caído, não ter me machucado, que eu ia bater numa mureta. Se eu ia ter a muretinha ia do lado assim, eu ia cair ali. Então, eu Que é agora o chifre da mureta. me lembrei desse detalhe. Fiquei assim, ai meu Deus, ainda bem que eu consegui agradecer a Deus, Ainda comigo bem. mesma com a minha reação. Foi, foi surpresa. Realmente. Eu mesma fiquei surpresa com a minha reação. Que geralmente, quando você dá uma topada, sai catando o cavaco, né? Junto com Tudo os quanto é PQP, né? Verdadeiramente você está no caminho crístico. as cartas de Cristo estão fazendo efeito. Ah, ah. Passou na prova. Passei. Boa. Ai, meu Deus, é isso. Tá bom. Vamos lá? Vamos terminar? Como isso é Terminar não vai dar. possível? A razão é que o universo inteiro, com todas as suas galáxias, é tão somente consciência, amor e inteligência em sua forma mais elevada, trabalhando através das interações do eletromagnetismo. O eletromagnetismo é realmente a substância do poder da mente humana e dos impulsos emocionais, tais como eles são vistos na vida terrena. Leia as cartas 5 e 6, até que compreenda completamente que nada é sólido. Tudo que você vê, sente, toca com as mãos são realmente impulsos da consciência que se tornam visíveis através da interação do eletromagnetismo. Vou pedir para a gente parar por aqui, É. porque amanhã não, a próxima frase aqui a gente já entra na parte 4. É só chamar a atenção desse primeiro parágrafo, né, que foi lido agora por último, quando ele pergunta como é possível, né, que ele falou no parágrafo anterior de que a nossa energia, a nossa frequência, né, fica impregnando aí no carro, no computador, em qualquer outra coisa. E pergunta como é possível.
E aí ele explica que a razão é que o universo inteiro, com todas as suas galáxias, é tão somente consciência, amor e inteligência na forma mais elevada, na consciência mais elevada dessa consciência, amor inteligente, trabalhando através das interações do eletromagnetismo. Isso daqui é física quântica pura. A gente, E é básico para a gente entender. exatamente. De como o nosso mundo é criado, de como as coisas surgem, né? De como a vida mesmo surgiu no planeta, no universo. Está resumido nessa frase. Se a gente meditar sobre ela, aprofundar sobre ela, né? De uma maneira suave e tranquila, a gente entende tudo que está à nossa volta e a nós mesmos, né? Entende e é beneficiado por isso, tá? É a, o maior benefício de ter esse conhecimento é que você vai estar em outro nível de consciência da, dos demais, né? Da maioria dos demais. E isso diminui o sofrimento. Diminui o sofrimento, tá? A gente passa a compreender as coisas, né? E aí ele fala sobre o eletromagnetismo, né? Em letras maiúsculas, negrito. Ele diz que é realmente a substância do poder da mente humana. Ou seja, a gente cria com esse poder da nossa mente. A gente impregna, né? Como ele falou aqui, deixa vestígios de sua energia em tudo que encontra e usa durante o dia, incluindo seu carro, computador ou qualquer outra coisa. E esse qualquer outra coisa é a gente impregna as pessoas que estão à nossa volta, a gente impregna a nossa casa, a gente impregna tudo e todos através do eletromagnetismo. Porque a nossa casa, ela é eletromagnetismo. O nosso carro, né? O carro tá ali, tá formado. O pneu tá junto, o motor, a lataria, tudo tá ali aglomerado por conta do eletromagnetismo. Se não fosse o eletromagnetismo, as coisas estariam dispersas, flutuando por aí, como ainda estão, né? Ana Lúcia está de saída. Tchau, Ana Lúcia. Até sexta-feira. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente entende a nossa responsabilidade sobre tudo e todos, né? Fazer com que tudo e todos estejam bem, pelo máximo do que a gente puder fazer de bem para tudo e para todos. Para que a gente não tenha essa responsabilidade de estar fazendo mal para alguém, para algum ser, para alguma coisa, né? Não está estragando aí uma lâmpada por conta do nosso nervosismo, chateação. O quanto a gente é responsável através do eletromagnetismo, né? E aí ele E aconselha para a gente ler a carta 5 e 6, né? As duas cartas, para que a gente possa compreender completamente que nada é sólido. Ele volta a repetir, né? No começo do texto aqui, ele falou sobre nada ser sólido, agora de novo. E aí ele diz: tudo que você vê, sente, toca com as mãos são só impulsos de consciência. Se tornaram visíveis através da interação do eletromagnetismo. Ou seja, o elétron, o impulso, a atividade pai, e o magnetismo que reuniu as partículas necessárias para criar essa coisa que a gente vê, toca, cheira, sente sabor, é criação desse eletromagnetismo, é a substância. matéria-prima. E lembrando que o texto complementar um, né? Falhas em seu planeta, que a gente leu ontem, né? Hum. Ele começou falando exatamente dos pensamentos, né? E as palavras e as ações
que estão contribuindo para a falha do planeta, né? Que é eletromagnetismo. Exatamente. Então, é um assunto complementando o outro. Um está puxando o outro. Por isso ele está falando, né? Incluindo o seu carro, computador ou qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa é tudo. É. Já que é qualquer coisa, é tudo. Ah, uma árvore? Sim. Um cachorro? Sim. Uma tartaruga? Sim. Meu chinelo? Sim. Porque até ele comenta, né? Tem gente que cuida bem das coisas, dura muito tempo, cuida com carinho, com amor. Começa a reclamar do seu celular. Você vê se em uma semana ou duas ele já não trava, não para. Começa a falar, pô, esse celular tá ficando velho, porcaria, não tá funcionando, tá lento, preciso comprar um novo. Ele vai piorando cada vez mais. Parece que ele tem sentimento, né? Parece que, ué, se você tem um amigo e começa a falar com seu amigo, pô, mas você é chato, você é trouxa, você enche o saco, você serve para nada, você sempre chega atrasado no encontro. O que acontece com esse seu amigo? Ou com essa sua amizade? Vai perder. As pessoas, as coisas querem ser bem tratadas, né? Bem tratadas é usar o amor, a amorosidade. Meus amores, gratidão. Gratidão, consciência divina de todos. Uma ótima Boa noite noite, para Boa todos. Tchau, noite, Boa pessoal. gratidão. noite. Tchau. bom Boa descanso. noite, boa noite. Até amanhã. Até amanhã. A nós todos. Até.